Entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo existe uma faixa de terra que tem sido o epicentro de tensões, crenças e histórias interligadas por milênios. Esta é a história de Israel e Palestina. Judeus, cristãos e muçulmanos consideram esta região sagrada, cada um com histórias, profetas e momentos divinos que os ligam a essa terra. Ao virar do século XX, um movimento chamado sionismo ganhou força, impulsionado por perseguições na Europa e o sonho de um lar nacional. Judeus começaram a migrar para a Palestina em números crescentes. Depois da Primeira Guerra Mundial, os britânicos tomaram a Palestina, anteriormente sob o Império Otomano. A promessa britânica de uma pátria para os judeus, feita através da Declaração de Balfour e o compromisso simultâneo com os árabes, criou um terreno fértil para o conflito. 1947 marcou um ponto crucial. A ONU, tentando resolver as tensões, propôs a divisão da Palestina. Israel declarou independência em 1948, levando a guerras com seus vizinhos árabes. Guerras de 1956, 67 e 73 moldaram as fronteiras e a política. Territórios como a Cisjordânia, faixa de Gaza e colinas de Golã tornaram-se pontos chaves de disputa. A vida sob ocupação para os palestinos e o estabelecimento de assentamentos israelenses nos territórios tornou-se uma realidade contenciosa e dolorosa. A década de 1990 trouxe os Acordos de Oslo e pela primeira vez parecia haver um caminho real para dois estados, mas a paz era frágil. Levantamentos palestinos ou intifadas e reações militares israelenses causaram grande perda de vidas. Ao mesmo tempo, a separação entre a governança de Gaza e da Cisjordânia tornou a situação política ainda mais complexa. Barreiras físicas foram erguidas em nome da segurança, mas também serviram como lembretes constantes da divisão. Em meio ao conflito, existem histórias de cooperação, amizade e coexistência. Ainda assim, a busca por uma solução duradoura, aceitável para ambos os lados, continua a ser um sonho quase impossível. Após décadas de deslocamento e ocupação, muitos palestinos sentiram-se desprovidos de seus direitos e terra. No seio desse descontentamento, surgiram movimentos de resistência. Em 1987, durante a primeira intifada, o Hamas foi fundado, como um braço da Irmandade Muçulmana na Palestina. Ele combinou resistência armada com atividades de caridade, rapidamente ganhando apoio entre alguns palestinos. O Hamas, ao lado de outros grupos terroristas, lançou ataques contra Israel, incluindo atentados suicidas, que causaram muitas vítimas civis. Em 2005, Israel realizou uma retirada unilateral da faixa de Gaza, que era para ser um passo em direção à paz, acabou criando um vácuo no poder. Em 2006, o Hamas ganhou as eleições parlamentares palestinas, causando um racha política com o Fatah, o partido dominante na OLP, Organização para a Libertação da Palestina. A tensão entre Fatah e Hamas levou a confrontos sangrentos. O Hamas finalmente tomou o controle de Gaza em 2007. Desde então, a faixa de Gaza sob controle do Hamas viu vários surtos de violência com Israel, o lançamento de foguetes contra cidades israelenses e os subsequentes ataques aéreos e incursões terrestres de Israel em Gaza tornaram-se uma ocorrência dolorosamente comum. Israel impôs um bloqueio a Gaza, argumentando ser uma medida de segurança. No entanto, esse bloqueio tem sido criticado por causar uma crise humanitária. A divisão entre Hamas e Fatah, assim como a natureza militarizada do Hamas, complicaram os esforços para a paz. Apesar disso, muitos ainda esperam uma reconciliação interna palestina, um caminho viável para a paz com Israel. Porém, no dia 7 de outubro de 2023, em uma manhã de sábado, dia sagrado e de descanso para os judeus, os terroristas do Hamas lançaram um ataque surpresa contra Israel, contando com mais de 5.000 foguetes e incursão por terra e ar. Os terroristas invadiram kibbutz, comunidades israelenses, e mataram todos que viram pela frente, mulheres, crianças, idosos, sem dó nem piedade. Invadiram também um festival de música eletrônica que acontecia a cerca de 35 quilômetros da faixa de Gaza e mataram mais de 250 jovens.
sequestraram e levaram como refém mais de 100 pessoas. O grupo terrorista deixou o caos totalmente instalado em Israel. O ataque foi duramente correspondido por Israel. Logo nas primeiras horas, foram lançados dezenas de foguetes contra Gaza. E o mesmo primeiro-ministro, que há pouquíssimos dias falava sobre paz e segurança na ONU, agora falava sobre guerra e sobre eliminar de uma vez por todas o grupo terrorista Hamas. Dezenas de milhares de soldados israelenses estão prontos para iniciar uma incursão por terra em Gaza. Isso pode acontecer a qualquer momento. Como podemos ver, este conflito está apenas se iniciando e não tem prazo para terminar. Com a grande chance de escalada por envolvimento de outros países ou grupos terroristas como Hezbollah. Paz para Israel e para a Palestina.